Bom, antes eu havia falado que ia começar a abordar essa expressão, né, que está calculando aqui a entropia, mas eu quero ainda falar sobre essa matriz, que ele chama de Gram Matrix, essa K, que é a Z vezes Z transposta, que é exatamente essa matriz aqui. Deixa eu reduzir o tamanho. Essa matriz. É, ah, eu havia falado. Então, o que eu falei sobre ela é que esses elementos que estão presentes aqui nessa matriz são produto escalar, né? Então, vamos colocar aqui um elemento genérico, que é o ZI, ZJ, sendo que o ZJ é transposto. Tá? Isso daqui é um produto escalar. Então, isso daqui é um produto escalar. Então, você pode pensar geometricamente que são vetores num espaço com muitas dimensões e tem esse produto escalar. Então, posso desenhar dois vetores aqui. Esse é o ZJ. Aí você tem um ângulo aqui entre eles, que eu vou chamar de IJ, θ IJ. E esse produto escalar tem duas formas de você calcular ele, né? Se você souber os ângulos, souber o módulo, a norma dos vetores, o tamanho, o comprimento dessa seta, que é a norma L2 desse vetor, né? Então você tem duas formas de calcular ele. Então, utilizando a norma dos vetores e multiplicando o cosseno de J, ou você pode também fazer a multiplicação, né? Multiplicação elemento a elemento dos vetores. Desculpa, a multiplicação elemento a elemento dos elementos aqui, dos vetores aqui que tem dentro, né, os números que tem aqui dentro, que são os números das arrays aqui. Então, você pode fazer isso. Tem eu não sei, no PyTorch eu não sei como que é a função, mas no NumPy tem uma função que chama dot product. E aí você passa os dois aqui e faz. O que o dot product faz? Ele pega, multiplica elemento a elemento, né, os elementos aqui das duas arrays, e soma todos esses produtos. Primeiro ele faz todos os produtos, elemento a elemento, e soma todos eles. Isso é equivalente a fazer isso aqui, vai dar o mesmo valor. Se você soubesse, né, se você soubesse o cosseno, soubesse a norma você tem informação com os elementos do vetor, você consegue calcular a norma. O cosseno já não, você precisa ter informação geométrica aqui, como está dispostos os vetores. Essa informação aqui não é direta. Mas se você utilizar isso daqui, soubesse calcular cada coisinha dessa, essas três coisas, e soubesse calcular isso aqui sempre dá igual. Isso daqui, tanto dessa forma como dessa, dá igual. Então, é isso, né? Então você tem esses elementos que podem ser calculados dessas duas formas. Tá? Então vamos pensar aqui no seguinte. E aqui é a origem do sistema de coordenadas, e aqui são os pontos, né? Aqui estão vamos imaginar que você está usando o Burt Base, que tem 768 posições, então vai ter 768 números, que representa esse ponto. Esse outro ponto aqui são também 768 números. Em relação, esses números são projeções em relação a eixos de coordenada, né? X, Y, Z, W, tem 768 eixos ortogonais entre si, e eles têm a origem aqui. Esses eixos têm a origem aqui. Beleza. O que pode acontecer, e aí é o seguinte. Pode acontecer, ó, você está com a origem aqui tem o teu sistema de coordenadas, todos os eixos aqui, né? Tem os 768 eixos ortogonais entre si. Aí você tem os pontos. Z1, digamos, eu vou colocar alguns pontos. O que pode acontecer é que os pontos estejam dispostos de uma forma, como eu estou colocando aqui. E aí, o que acontece é o seguinte. Então você tem os vetores, né? Então tem esse vetor aqui, digamos, esse aqui é o vetor Z1. Aí você tem esse outro vetor, que é o Z2. Você tem os outros aqui, ó. Esse aqui é o Z3. Esse aqui é o Z4, vetor Z4. Aí o que acontece, né? O que acontece é que, em relação a essa origem, né? Eu estou criando esses vetores aqui em relação à origem. Eles podem causar uma falsa impressão a gente, porque esses ângulos são pequenos, ó. Todos esses ângulos são pequenos. Aí você, quem analisar sob essa perspectiva, pode pensar que todas as palavras são similares. Tá? E, na verdade, elas não são. Tá certo? Então, o que acontece é o seguinte. Ó. Então, vou colocar uns outros pontos aqui. Cada ponto desse é o... Peraí, deixa eu trocar cada ponto desse é um embedding lá da sequência da sequência de n tokens. O que pode acontecer é que você tem, e aí eu vou colocar aqui em laranja, você tem um valor médio, né? Porque nota aqui, ó, nota esses pontos aqui, esses pontos. Se eu calcular o ponto médio deles, o ponto médio vai estar aqui no centro. E aí a gente chama isso de z barra, que é o valor médio de todos os z's. Eu somo todos esses pontos e divido pela quantidade, né, de pontos. Aí vai dar esse ponto aqui, ó, no meio. Vai dar um ponto no meio
no meio dos embeddings aqui, de todos os embeddings. Sempre vai estar no meio, tá? Nunca vai estar fora. Porque é uma propriedade, né, de geométrica de média. A média, então você tem pontos aqui. Você tem pontos. Esses pontos, qual que é o valor médio, né? Ou seja, somo todos esses pontos. São n pontos. Onde que vai estar o valor médio? O valor médio vai estar bem no meio. É o ponto, que é o ponto de equilíbrio. Tá? Que é o valor. Aqui você pode chamar de ponto médio. Sempre vai estar no meio, nunca vai estar fora. Tá? Vai estar sempre no meio da nuvem. Né? No meio da nuvem. O que é a nuvem? Né? A nuvem é o conjunto de pontos aqui em vermelho. Então sempre vai estar no meio. Aqui também. E aí esse Z médio, o que eles fazem? Esse pessoal que pesquisa essas coisas aí, que a gente está tentando Ctrl C, deixa eu copiar tudo isso, mas colocar aqui mais para. Então, em vez de usar a origem para calcular os vetores, para calcular o produto escalar entre esses vetores, o que é interessante fazer então, calcular os vetores, em relação a essa origem aqui, ó, essa origem dos pontos médios. Então, em vez de calcular pela origem padrão, você calcula aqui. E aí, vamos colocar em verde esses novos vetores. Então, aqui continua, né? Aqui é o ponto Z1, tá? Ainda continua sendo aqui. O ponto Z1 não muda. Esse é o ponto Z1. Então, o que eu vou fazer? Quer dizer, o que eles fazem, né? Ele calcula, que eu não acertei aqui. Vou usar aqui esse recurso. Peraí, diminuir aqui. Eles calculam assim, ó, esse aqui é o novo vetor. Aí você não calcula Z1 dessa forma, que você tira esse Z1. Você tira ele, e agora esse é o Z1. O Z2, então o Z2 continua. Tá aqui. O Z2 é esse ponto aqui. Continua sendo esse ponto. Aí o que eu faço? Eu calculo eu uso esse vetor como Z2. Então, esse vetor aqui não é mais o Z2, mas sim esse. Então, todos esses em azul aqui não são mais os vetores. Tá certo? E aí eu vou calculando todos, né? Então, aqui, por exemplo, estava o Z3, né? O Z3, acho que era esse ponto aqui. Então eu venho, calculo o Z3 dessa forma. Né? Então, esse é o vetor Z1, esse é o vetor Z2 e esse agora é o vetor Z3. Tá, então como que você faz isso, né? Então é simples, é só você mudar a origem. Para mudar a origem, então, você tinha... deixa eu ver aqui. Você tinha os vetores em azul, né? Que era em relação à origem. Você tinha os vetores em azul em relação à origem. E esses eles não utilizam. Então, o que eles fazem? Esse vetor z barra aqui, essa coordenada, esse z barra é um vetor também em relação à origem. Né? E aí você faz o seguinte, ó, então os verdes aqui, esses vetores verdes, então z1 verde, ele é esse vetor aqui, vetor azul antigo, menos esse vetor, o z barra, que eu vou colocar em laranja, né? Vou colocar em laranja ele. Que é esse vetor que eu não coloquei, mas eu vou colocar agora aqui. Esse vetor aqui é esse vetor. Então, peraí, Ctrl C, Ctrl V, é esse vetor. Esse aqui é o vetor z barra. Nota que esses vetores, todos os vetores têm que ser definidos em relação à origem. Então, eu estou usando duas coisas que são definidas em relação à origem. Esse vetor Z1 é o vetor resultante aqui, é a subtração do Z1. Né? Deixa eu colocar o Z1 azul. Z1 azul. Z1 azul é esse aqui, né? Que eu havia apagado, estou colocando de novo. Ctrl C, opa. Apertei o Ctrl X. Aqui, ó. Então, se eu fizer essa subtração, né, entre o Z1 e o Zn, eu vou ter esse Z1 verde aqui. Tá?
eu precisava, né, a gente não, para diferenciar, não é com cor que a gente diferencia um vetor do outro, teria que dar um outro nome para ele aqui. Então, o nome que nós vamos dar, uma outra letra, assim, alguma coisa que diferencie ele, ó, porque esse em azul é igual a esse aqui em verde, ó. Não tem nada que diferencie, só a cor. Então, o que a gente faz é, se você for escrever um paper, ele não pode ficar colorido, né? Então, o que a gente faz é o seguinte, ó. A gente vem aqui e coloca uma barra aqui, ó. Então, esse é o Z1 barra, né, o vetor Z1 barra. Isso aqui tudo é um símbolo para representar, né? Z1 barra é um símbolo para representar esse vetor. Então, esse vetor aqui tem uma barra aqui, todos eles têm uma barra. Tá? Bom, então é isso que ele utiliza. Isso é mais, vamos dizer assim, mais apropriado usar esse vetor do que o vetor Z1. Então, usar esse. Por quê? Então, o que acontece é que, digamos que esse daqui, vamos colocar um vetor para o outro lado aqui, ó. Ou esse aqui, ó. Esse vetor aqui. Então, o Z1 é esse aqui, digamos que esse ponto aqui é o ponto Z4. Esse é o ponto Z4, então esse é o vetor Z4 barra. Quando eu fizer, veja, se eu fizer agora aqui, ó, o produto escalar entre Z1 barra escalar com Z4 barra, como o cosseno aqui é praticamente 90 graus, digamos, suponha que isso aqui é 90 graus, isso aqui vai dar zero. Né? Então, em relação a esse ponto aqui, eu tenho uma... ou seja, se eu calcular os vetores em relação a esse ponto médio que eu estou fazendo, né, que são esses verdes aqui, isso daqui, aí eu consigo ver o que é similar ou não similar, diferentemente de usar os vetores azul, né? Porque ó, se eu usasse o azul, o que ia acontecer? Tá? Enquanto no verde dá zero, no azul não vai dar zero. Ó. Vamos desenhar o vetor azul aqui. Opa. Esse aqui está muito grosso, deixa eu afinar aqui. Esse seria o vetor Z4 azul. Z4 azul. E aí Z1 com Z4 vai dar um ângulo pequenininho aqui, ó, vai ter um ângulo pequeno. Então, sob essa perspectiva, se eu calcular o produto escalar dos embeddings com relação à origem, isso daqui vai dar um ângulo pequeno, isso aqui vai ser próximo de 1. Para ângulos pequenos, o produto escalar dá... Quer dizer, não dá, eu precisaria dividir aqui pelos modos, né, para dar um, mas vai dar algo, vamos dizer, né, dá algo, vamos colocar assim, ó, fica melhor. Deixa eu apagar, vai dar algo diferente de zero. Vai dar algo diferente de zero. Tá? Então, são os mesmos embeddings, né? Então tem o embedding do primeiro token, e dependendo sobre qual perspectiva você vai calcular esses produtos escalares. Né? Vou calcular pela origem, então, pela origem mesmo, ou por um outro ponto. Né? Então, isso muda completamente a história. Tá? Então, o que eu pretendo explorar, o que nós pretendemos fazer, é fazer um estudo com relação, né, porque você pode calcular, então, esses vetores dos embeddings de várias formas. Então, aqui ele escolheu a média, nós podemos escolher outros pontos estratégicos para ver, né, e aí muda completamente a história. Tá? Isso daqui, e a gente vai fazer um exemplo mesmo, que a gente consegue visualizar os pontos, e vamos testar, né, a gente tem que testar essa ideia, né, se essa ideia funcionar para um problema que a gente consegue entender perfeitamente, um problema que é fácil de resolver, aí a gente consegue, aí a gente vai ter uma segurança para fazer os nossos experimentos. A gente não pode começar a fazer experimento sem tomar esse cuidado, né? A gente tem que pensar, tem que fazer toda essa parte teórica aqui, pensar muito bem no que a gente vai fazer. Então a ideia é o seguinte, ó, o que é possível ver é que a forma que você vai calcular esses vetores tem várias formas e, a depender dela, o resultado é completamente diferente, né? Então os vetores que você vai construir dos embeddings, dependendo de como que você calcula eles, olha, ele pode dar coisas aqui completamente diferentes. E aí? Qual que é o jeito certo? Na verdade, não tem um jeito certo. Você tem perspectivas. Né? Então, o que a gente quer fazer é tentar ver as perspectivas, ou seja, calcular os vetores, esses vetores aqui. Não tem só esse jeito de mudar o vetor. Nós vamos fazer outras formas. E aí ver a interpretação que esses vetores vão causar na hora de eu calcular essa matriz aqui. Ó. Essa matriz tem várias formas de calcular ela. Se eu deixar desse jeito aqui, eu estou usando os vetores em azul. Vou estar usando os vetores em azul. Se eu fizer uma mudança desse tipo, aqui dentro dessa matriz, os números mudam completamente. Isso é uma outra matriz. Embora seja o mesmo embed, mas a matriz é outra. Então, essa matriz que é usada para calcular a entropia vai mudar completamente. Né? Então, vamos testar. Eu acho que nós estamos aptos agora a fazer um pouco mais de implementação para testar se essa hipótese, né, que aqui
eu estou mostrando que parece que ela é válida. E, na verdade, essa transformação é feita pelos artigos, né? Eles fazem isso, mas só faz essa. Vamos fazer outras. Por que só essa? Né? Porque essa é a mais simples. Tem outras que podem nos fornecer outras interpretações, novas informações a respeito, né, dos embeddings, tá certo? É isso que nós vamos fazer. Mas antes, eu tenho um problema aqui, eu ainda não fiz, né, eu vou fazer junto aqui, vou fazer na hora que eu gravar o vídeo, e a gente procura perceber se realmente faz sentido isso que a gente está vendo aqui, né? Ou seja, os vetores podem, a partir do momento de como que você calcula esses vetores, como que você constrói os vetores, pode mudar completamente os números, né? Muda completamente essa matriz aqui.